Muito bem. A pergunta que a gente quer fazer para você é o seguinte: você já estudou a tua Bíblia hoje? No Eu ao Vivo aqui a gente para alguns minutinhos, tá bom? Para a gente estudar um pouquinho um tema muito interessante. E o tema de hoje é um tema que eu sei que você gosta, a gente também aqui. Não é isso, Emerson? Opa. E qual é o tema, Emerson, que a gente vai estudar? É um negócio que é fundamental para o ser humano. Sabia? Fundamental para o ser Sabia humano. disso? É. Se você não faz esse tema, você passa mal, meu amigo. Você fica ruim um mês, um ano e Você assim fica vai. ruim pelo resto da vida, na verdade. Exatamente. Qual que é o tema, Rafa? A Rafa sabe, será? Ó, Será? Vamos ver, Rafa. Qual é o tema de hoje? perdão. Perdão. Muito bem. Falando sobre perdão, a gente começa falando de uma pessoa que veio para essa terra e ele perdoou muitas pessoas. Mas o que o perdão, o que Jesus nos ensina sobre o perdão? Quais são os ensinamentos que a gente pode olhar para a vida de Jesus e falar, não, Jesus realmente, ele nos ensinou muito sobre o perdão e o que o perdão significa para nós, né? Rapaz. E duas coisas, né? O que Jesus ensinou sobre o perdão e o que o perdão ele significa para a gente. José, eu acho não. Jesus ensinou uma vez só que você pode perdoar. É isso mesmo? É uma vez só? Não. Uma vez? Não é só? Ué, Em que não é Bíblia uma, você não? leu isso? Não, mas eu estou perguntando, Rafa, não é só uma vez que você, se a Cat errou com você, você perdoa ela só uma vez. Você falou, ó, é só essa. É Então eu vou te fazer uma pergunta. Ah. Você erra só uma vez? Eu erro só uma vez. Eu começo em Perfeito. janeiro e termino em dezembro, uma vez só. Muito bem. Mas olha só que interessante. E aí tem uma pergunta que a gente tem que jogar aqui para que você conheça. A situação, como é que se encontra a situação do ser humano hoje, para a gente entender um pouquinho dessa questão do perdão? Rapaz, A gente Ó. se encontra em puro pecado, viu? puro. Em puro pecado. Então assim, ó, a Bíblia, em Romanos capítulo 3, o verso 10 e 23, fala que não há um único justo aqui na Sequer. terra. Ô, louco. Então, se não há um único justo aqui na terra, nós temos que já ficar atento, tá bom? Que somos todos iguais e precisamos do perdão. Isso, Principalmente exatamente. perdão de quem? De Deus. De Deus. De Deus, né? E olhando para esse perdão de Deus, e olhando para o perdão, eu lembro de um personagem bíblico que nos traz isso de forma muito forte, que foi Davi. Davi, ele errou? Pouquinho. Pouquinho? Foi, pouquinho. Mas Davi, ele errou, assim, um erro bem grande. Só né? ele grande. inteiro, quase. Então, assim, Davi, o erro de Davi, mas só que olha que interessante, no livro de Salmos, capítulo 51, e ali a partir do verso 1, nós temos Davi pedindo perdão para Deus pelo aquilo que ele havia feito. Foi um clamor, assim, de misericórdia, de perdão lindo, que até virou uma música, né? É uma música, na verdade, que é um clamor, um pedido, me perdoa. Em mim, ó Deus, um coração puro, Puro, um né? espírito inabalável. Isso é muito lindo. E aí a gente olhando para aqui, Davi, o homem que foi considerado, né, um homem segundo o coração de Deus, mas que também errou. Mas o grande detalhe é que Davi pediu perdão. Não só perdão, né? Ele também pediu para Deus o purificar. Porque perdoar, por exemplo, chego pro Emerson e falo, Emerson, me perdoa. Porém, eu tenho que pedir pro Emerson o quê? Perdão. Também. Perdão. Os dois têm que se perdoar, né? verdade? Exatamente. Por exemplo, eu não expliquei direito, ó. Então vai. O Eu errei Emerson, com ó, você, ele pô. errou comigo, certo? Daí eu vou, peço perdão, Não, certo? eu te peço perdão. Eu errei com você, eu Isso. te peço perdão. Ó, resumindo aqui, pra você perdoar, você também tem que ser perdoado. E se você quer ser perdoado, você tem que perdoar. Você primeiro, acima de tudo, tem que se perdoar, né? Pra depois perdoar a pessoa que você machucou. Tem que haver arrependimento pelo que você fez também, né? Então é o seguinte, a pergunta é a seguinte, quem é a única pessoa que pode perdoar os pecados? O homem aqui na terra, ele tem o poder para isso, para perdoar o pecado de alguém? O que vocês acham? Infelizmente, não. Ou felizmente, né? Felizmente, não. Só Deus pode perdoar os pecados. Só Deus? Só Deus. E assim, olha, a Bíblia também nos fala sobre isso, tá bom? Em Salmo 130, o verso 4, que você queira acompanhar também na tua Bíblia aí, tá? Marcos 2, o verso 7, fala que o único que pode perdoar os pecados é quem? É Deus. Então, tendo isso em vista que o único que pode perdoar o nosso pecado é Deus, então quando nós pecamos, nós temos que pedir perdão para Deus pelos nossos pecados. Só Jesus perdoa o ser humano ou também a gente pode perdoar?
E aí? Perdoar é uma coisa, né? Sim. Tipo Que assim, foi eu que a Rafa falou. Eu erro com a Rafa, eu peço perdão, ela me perdoa, tá tudo tranquilo. É aquela história, né? Tem o perdão na vertical e na horizontal. Na vertical, você pede perdão para Deus, que é você com Deus. E na horizontal, é eu com você comigo, é esse perdão assim. Nossa, bom exemplo. Muito bem. E aí nós chegamos à seguinte conclusão. No caso, eu posso pedir perdão para você e automaticamente o que acontece? Deus ele vai Te perdoar me também. perdoar. Porque é o seguinte, imagina que se eu tenho um problema com o meu irmão, né, que está aqui próximo de mim, que está do meu lado aqui, imagine para Deus. É meio complicado, né? José, e outra, digamos, eu errei com a Rafa, certo? Certo. Aí eu vou e falo, Rafa, me perdoa. Aí a Rafa, ó, sai fora que eu não quero nem saber disso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou falar mal da Rafa? Não, vou chamar você e ir lá comigo conversar com a Rafa. E assim, se ela não quiser me perdoar, vai o terceiro, o quarto e depois, né, pai? Já não dá mais, É né? só misericórdia. Só misericórdia. Olha só, e falando sobre perdão de Deus, o que a Bíblia ela fala, o que ela diz ali, segundo a Bíblia, como que eu posso alcançar esse perdão de Deus? Porque é muito simples eu perdoar alguém que está aqui, Sim. tá bom? Mas aí eu erro todos os dias. E o que a Bíblia ela nos fala para podermos alcançar esse perdão de Deus, Emerson? Se você erra com o Papai do Céu, você vai lá, ajoelha, vai lá no cantinho da sua casa, ajoelha, ó, já faz uma ligação pro Papai do Céu, ó, Senhor, eu errei nisso, e vai detalhando, não vai exemplificar assim, perdão por tudo, não, você tem que ir, Ele quer saber cada passo a coisinha que você passo. faz. E aí sim, aí você pede perdão, aí você vai e faz a mesma coisa de novo? Não, aí você vai e para de fazer o que você estava fazendo, você se arrependeu e largou, parou. Então o primeiro passo é arrepender-se do que fez, do pecado. Isso. E depois que a pessoa se arrepende, ela faz o quê? Para de fazer. Pede perdão para Perdão Deus, pra Deus, depois- né? E depois para de fazer. Muito bem. Josiel, eu vi na Bíblia dizendo assim, que quando Deus perdoa, Ele joga os nossas falhas, nossos pecados nas profundezas do mar. Quer dizer que Ele esquece. Mas se eu cometer o mesmo erro, vai ser como da primeira vez? Olha, muito Ele bem. vai me perdoar como se fosse a primeira vez? Aí volta naquela história. Ele não perdoa só uma vez. Ele perdoa 70 vezes 7. Então você faz essa... Infinito. Ou infinitamente, Deus infinitamente, né? Mas ele deixou essa colinha pra gente ver a noção. Não, que Deus sempre irá me perdoar, disso eu sei. A pergunta é, por exemplo, que nem eu acabei de falar, Ele jogou os meus pecados para profundezas do mar, certo? Então quer dizer que Ele esqueceu. Sim, Ele. esqueceu. Diz que Ele esquece. Sim. Eu fiz o mesmo pecado, cometi o mesmo erro, vou pedir desculpa. Para Ele é como se fosse da primeira vez? Sim, se ele esqueceu, não tem de novo. Aí você vai falar assim, Ele ó, jogou pai, lá. perdoa por eu ter roubado. Só Mas tem- roubado o quê? Só tem um detalhe, assim, Deus ele nos perdoa. Só que acontece o seguinte, se eu peco todas as vezes naquele pecado e eu sei que ele é pecado e eu continuo no mesmo erro, eu preciso tomar cuidado em alguns detalhes, Sim. tá? Porque pecar aquele mesmo pecado, alguma coisa tem de errado e eu não posso continuar fazendo isso. Então, uma vez que eu peço perdão a Deus por um pecado, ele esquece totalmente. A gente que vai lá e quer pescar o pecado achando, né, que Deus não perdoou. A gente faz pescaria Aí, de pecado. às vezes, a gente pede perdão para Deus, mas nós mesmos a gente não nos perdoa pelo aquilo que a gente fez, tá bom? E aí, vamos lá mais rapidinho, porque nosso tempo ele é bem curto, né? Depois que a gente se arrepende, né, do pecado, o que eu devo fazer? Uma vez que eu reconheço que eu sou pecador, uma vez que eu reconheço que eu erro, que eu preciso de Jesus, o que eu devo fazer então? Eu já sei que eu devo ali reconhecer, né, me arrepender dos meus pecados, mas a partir do momento que eu estou arrependido, qual é o próximo passo então? Você pecou, se arrependeu, você se confessou com Deus? Isso. Confessar com o papai lá, resolver direto Então o segundo passo é o quê? Confessar os os pecados. E não é simplesmente, Senhor, me perdoa. Não, falou, Senhor, eu fiz isso, e foi assim. O Senhor me exatamente. perdoa. Confessar, quer dizer, colocar pra fora o que você sentiu. Como você falar com um amigo, né? Quando você erra com ele. Você fala, olha, eu errei nisso. Me perdoa. Põe cada detalhe para a pessoa não falar, então, onde foi que eu errei? Onde foi que a gente errou? Ele quer detalhado. Ele quer que nós sejamos amigos um do outro. Um do outro. Né? Não Deus. É como se lá. fosse intimidade, né? É, uma intimidade. Muito bem. E para a gente poder encerrar, e é isso que eu quero que vocês falem rapidinho, o que o perdão ele pode causar no ser humano, né? Ou que benefício o perdão tem, e tanto o perdão para o próximo quanto para Deus. Rapidinho, começando com o Emerson. Alívio.
Alívio. Alívio. Muito bem. Rafa, Paz. paz. Uma paz. Kathleen, Transformação. transformação. Eu creio que essas 3 palavras e falam muito sobre a questão do perdão. Jesus, quando ele veio a essa terra, ele perdoou todos nós do pecado e mesmo lá na cruz, sendo crucificado, ele falou uma das palavras que nem os próprios anjos não entenderam. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus hoje, se você tem pecado, se você tem feito algo de errado, Jesus ele quer te perdoar nesse dia. Porque ele está sempre à disposição, não importa o tipo de pecado ou o erro que você cometeu. Mas tem um detalhe, para poder Jesus perdoar os nossos pecados, nós precisamos primeiro nos arrepender e depois precisamos confessar o nosso pecado. Então, que nessa noite o Papai do Céu possa estar contigo, que ele possa perdoar o teu pecado e possa perdoar os nossos pecados, para que juntos possamos ter a consciência limpa, sentir a paz, sentir o alívio, né, que é o perdão, que é estar bem com Deus. E uma dica, Amém. né? Quantas vezes a gente deve perdoar o nosso irmão? Quantas vezes for necessário. For necessário, né? Isso mesmo. E aí Jesus deixou isso muito bem claro até numa oração que ele nos ensinou, né? Perdoa-nos como a gente perdoa o nosso próximo, né? Então, muito bem, e a gente agradece, tá bom? E agora vamos de videoclipe e voltamos daqui a pouquinho. Até mais.